Fala pessoal, beleza? Tá aqui ó, estante queijo instalado. O único detalhe que eu não gostei muito foi isso aqui. Achei que deveria ter uma tampa aqui, alguma coisa assim. Esse é o aspecto visual que a moto fica. Seguinte pessoal, eu não cheguei a comentar isso em vídeo, mas a CGzinha, a 160, ela teve 3 quedas. Quedas paradas, tá? A primeira delas foi em um hospital aqui. Tava entrando na portaria por um portão de serviço, tá? Aí é um portão gigantesco. Portão desses de abrir assim, tá? De 2 folhas. E como é um portão de serviço, entra carreta, caminhões grandes e tal. E ele é um portão enorme. Então eu estacionei a moto, né? Na entrada ainda, para falar com a pessoa da portaria para entrar. E o cidadão, ele abriu a segunda folha do portão. Folha essa que normalmente nunca abre, tá? Exceto em casos específicos, quando alguma carreta vai precisar manobrar. Que a entrada ela não é muito grande, o acesso. Então as carretas articuladas maiores, ela às vezes não consegue manobrar e precisa abrir essa segunda folha. Então a primeira folha estava totalmente aberta. E essa segunda aí, ele abriu. No dia não tinha carreta para entrar, então sinceramente não sei se foi alguma questão do portão em si, que tava para abrir essa folha, se foi algum erro dele. Sei que ele abriu, a moto estava no descanso, o portão deu uma tapinha na parte traseira da moto, bem na parte da rabeta, pneu, placa ali. A moto andou um pouco para frente, o descanso fechou e a moto tombou, né? Esse foi o primeiro. Os outros dois foram dentro de casa na garagem. E foi a minha mulher que derrubou a moto. Ela mexendo lá e tal, primeira vez esbarrou na moto, derrubou. A segunda foi de fato ela mexendo lá na moto, eu estava até próximo. A moto virou pro lado contrário ao descanso. Ela não teve força para segurar. Eu corri para segurar, mas não deu tempo. Ela tombou novamente. Então foram 3 tombos. Tombos esses que causaram pequenos arranhões na moto, arranhão em seta, na bananinha, no manete de freio, ponta de escape, os arranhões tradicionais que vocês sabem, né? Que é um dos grandes problemas no caso de moto, diferente de carro. Normalmente os tombos eles pegam tombos ou até quedas mesmo, acidente, eles pegam diversos itens, né? E aquela moto, quem acompanha o canal sabe, ela não tinha nenhum tipo de proteção, não tinha slider, não tinha nada. Assim que eu peguei essa moto, eu já comecei a cogitar vários produtos. E o que me pareceu ser o melhor, o mais seguro, digamos assim, ou o mais eficiente, pelo tipo de apoio que ele tem, pelo reforço dos parafusos, foi o Instant Cage, certo? Tem aquele muito normal aí, que é em formato de grade. Só que normalmente esse aí o pessoal coloca mais nas motos trail. E eu acho que combina mais, tá pessoal? Nessas motos mais baixas, a turma bota muito também em CG e tudo mais. Eu particularmente não acho muito legal, falando em termos estéticos. E falando em termos de proteção, que é a finalidade real desses protetores, no meu modo de ver, esses protetores mais altos, eles não protegem tanto quanto um protetor desse em termos de força.
Vale aqui destacar, eu sei que isso varia muito de tipo de acidente para tipo de acidente, né? A forma como cai, a velocidade que cai, são vários fatores que envolvem, tá? Então eu sei disso. Mas por que eu tô falando isso? Por eles serem altos, vir aqui, ele meio que faz uma espécie de alavanca. Então é mais fácil eles dobrarem, tá? Eu já vi pequenos acidentes, alguns pequenos acidentes em que esses protetores de carenagem altos aqui, eles envergaram e ainda assim atingiram a parte lateral. Além do que a maioria deles não consegue proteger a parte mais de baixo aí do motor. Fora essa questão aí de que alguns têm os tubos mais finos, outros têm parafusos mais finos, que são mais frágeis, tá? Então a minha opção foi por achar, tá? Isso é uma opinião, eu não estou afirmando, por achar que esse protetor, esse tipo de protetor, ele é um protetor mais eficiente e um protetor mais seguro. Porém, ele tem uma contrapartida. Por ele ter parafusos grossos, por ele ter esses tubos mais grossos e ser, entre aspas, mais reforçado, e ser muito bem apoiado no chassi, ele tem 3 pontos de apoio na moto. Entra aqui que seria um problema, que é o que? Em acidentes maiores ou acidentes mais fortes, eu acredito que exista um risco maior com esse tipo de protetor que eu estou usando aqui, de acontecer um empeno de chassi, certo? Então, empenar o chassi da moto. Porém, isso aí, teoricamente, em acidentes maiores, o que normalmente já demandaria outros pontos aqui. Tem gente que não quer, tá, pessoal? Que não usa, até por conta principalmente de ter o seguro, que é até o meu caso. Eu tenho seguro na moto, tá? Seguro também contra danos. Então, perdas parciais, o meu seguro também cobre. Mas a franquia, ela é muito alta. Então, um pequeno tombo que você arranha um manete, ou quebre um manete, arranha uma carenagem dessa, não vale a pena acionar a garantia. Então, é possível que um protetor como esse, ele proteja aí esses itens, essas carenagens e tal. Então, por isso eu investi nisso. E um acidente maior ou mais grave, de todo jeito eu teria que acionar o seguro. Então, mesmo que o protetor ele não ajude muito, ou até empene o chassi, como já vai acionar o seguro, então paciência. O que tiver a mais ou a menos não vai ser o problema, certo? Então essa é uma ideia, é um pensamento que eu tenho a respeito disso. Logicamente, né, não é uma peça barata. Eu pelo menos não considero barato, considero caro, inclusive, pelo material que é utilizado, pelo que é, pelo custo que é para fazer um produto como esse. Para mim ele é caro, tá bom, pessoal? É um produto aí que foi R$ 430, se eu não me engano. E no meu modo de ver não vale tudo isso. Mas, infelizmente, vocês sabem como são as coisas aqui no Brasil, né? Tem até um outro aí, que digamos que ele é similar, mas ele não tem os parafusos tão grossos como esse. Esse parafuso, para vocês terem noção, ele é mais parrudo, inclusive, que o original. Os pontos de apoio dele são melhores. Os tubos desses ferros aqui são mais grossos. Então, no meu modo de ver, o outro que tem para vender, que é parecido com esse, não oferece o mesmo nível de proteção. Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Volto a repetir, isso é uma questão somente de opinião minha. Então, por esse motivo, eu optei por esse e quis esse. Além do que, como todo mundo sabe, eu não sou muito chegado ao colorido, né? E a moto já é bastante colorida. Então eu queria um que apagasse mais. Tanto é que eu peguei ele na cor preto fosco, que é para ele fechar o máximo possível. Pensei até que ele ia ficar menor e tal, mas olhando assim, ele é bastante robusto, tá, pessoal? Bastante robusto mesmo. Ele é grande, ele passa bastante da moto.
Inclusive é uma coisa que a pessoa precisa ter cuidado aí, né? E lembrar que existe esse protetor. Quando você for passar em alguma parte apertada por baixo, você tem que lembrar dele para você não bater, né? Você não ficar. Uma outra coisa que eu não gostei foi o adesivo que vem original nele. Então eu tirei, eu não gosto de adesivos e tal. Tirei. E é relativamente simples para instalar. Sugiro fazer isso num local que você tenha condições mesmo de fazer. Algumas pessoas fazem em casa e tudo mais. Eu prefiro ter o apoio de um macaco. Foi bom, tá? Fui pra oficina lá. Vocês sabem aí, a família, que lá eu tenho todos os recursos. Macaco, diversas chaves, algumas chaves de caixa, soquete é melhor para você instalar aqui, porque o parafuso fica lá dentro. Então talvez em casa, com ferramentas mais simples, você não consiga fazer, tá? A única coisa que eu vou ficar devendo é com relação a se o produto de fato é bom, se vale a pena ou não. Tomara a Deus que eu não precise saber, sinceramente, né? O dinheiro eu investi, mas é aquele tipo de dinheiro que você quer perder. Eu não quero testar, não quero que a moto tombe para poder saber se o produto é eficiente ou não. E obviamente eu não vou tombar minha moto, como alguns até fizeram aí, nada contra, tá? Mas eu não vou tombar minha moto para provar ou não a eficiência dele. Então é isso, tá, pessoal? A princípio gostei do produto. As primeiras impressões são positivas com relação à qualidade do material. Gostei também da pintura que é feita nele. A princípio ela é uma pintura bacaninha também, né? Com relação ao valor, é aquilo, tá? Eu não acho bom, acho caro, mas paciência, né?